gostoso estarmos aqui na presença do Senhor mais uma vez, amém? Faz toda a diferença que você veio hoje à noite, toda a diferença que nós estamos aqui juntos, mas o que faz a diferença mesmo é que o Senhor está aqui nessa noite. E nós já estamos sentindo a presença do Senhor. Que gostoso estar em um ambiente onde Deus já está manifestando a presença dEle. Irmãos, eu estou com muita fé no meu coração que nós experimentaremos alguns níveis de glória muito especiais nessa noite. Estou com muita fé que o Senhor vai derramar um fogo nos nossos corações, que vai arder e que vai nos impactar. Desde hoje de manhã eu tenho buscado ao Senhor, hoje de tarde, e o Senhor colocou algo no meu coração para compartilhar com vocês, e eu estou muito empolgado para já começar a compartilhar a palavra, porque alguns textos poderosos, e eu sei que Deus tem algo muito especial para a tua vida nessa noite. Aleluia. Eu quero compartilhar, antes de começar a ministrar, um vídeo do nosso ministério lá da Casa Internacional de Oração em Kansas City, do IHOP. Eu sou parte desse ministério há 4 anos. O Senhor começou um mover lá em Kansas City, que é uma cidade que fica no centro dos Estados Unidos. Deus profetizou algo 34 anos atrás, que Ele ia trazer um avivamento naquela cidade, e que ia tocar os vários lugares da terra, e que Ele ia levar as nações lá. Era uma cidade que não tinha muita expressão, mas Deus profetizou várias coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, inclusive a prosperidade da própria cidade. Deus profetizou o avanço daquela cidade por causa do projeto que Ele tem com a obra dEle. Deus, quando tem um projeto com a obra dEle em uma cidade, Ele prospera a própria cidade, amém? Ore pela sua cidade, porque Deus tem um projeto para essa cidade, aleluia. E o Senhor está fazendo coisas extraordinárias lá. O IHOP, que é a Casa Internacional de Oração, começou lá em Kansas City há 18 anos atrás, e o Senhor nos deu uma escola, uma universidade. Pessoas de vários lugares do mundo têm ido lá ser treinados e voltado para suas nações, para suas igrejas, para servirem, para levarem o fogo de Deus para lugares distantes da terra. Então eu vou passar um videozinho para vocês, porque é um pouco mais detalhado e vai inspirar o seu coração. Nós também estamos orando para que pessoas que queiram e que tenham chamado, que tenham a possibilidade de estudar um tempo lá, possam conectar. Às vezes as pessoas nos perguntam, então você vai ouvir um pouco. E também até para trazer estes seminários e esse treinamento para o Brasil, que nós estamos planejando para fazer isso daqui a um tempo. Então, vamos soltar o vídeo e assistir esse vídeo, é bem legal. One of the most important ministries at the International House of Prayer is our university. Right here at the International House of Prayer, God is sending thousands of young people to train them in the wilderness of prayer and fasting, rigorous study of the Word. We are looking for a generation of people that are willing to respond to the call of a narrow path and a vigorous commitment of discipleship. And then from there, they become witnesses to a generation where they declare and proclaim the prophetic scriptures. All the while, they are feeling the warmth and the delight of God's word that they discovered in prayer. God says, I have a gift I'm going to give to a generation. I'm going to give shepherds. They're going to be fashion informed after my own heart, and they're going to feed people on the knowledge of God. We want to train people for ministry, music, media. We have a school designed for Chinese speaking students. And we have IHOP U online to train them and equip them for the unique dynamics that will be occurring on the earth in the generation that the Lord returns. Since 1999, a prayer room in Kansas City has continued night and day. And out of this greenhouse environment, we have been training and sending lives changed by the power of the Holy Spirit to impact a generation. Lives like Ben. And I'm a missionary in the Middle East, where I preach the gospel to Muslims on a daily basis. And IHOP U prepared me for that job by giving me both skills and opportunities to preach the Bible and to grow in proclaiming the good news of Jesus Christ. Lives like Philip and Whitney. I'm currently working with 111 Global, and
and I'm leading the team in Mission Base here in Hong Kong. I hope you equipped me to live a vibrant internal life with the Lord, and also to disciple and bring others into the knowledge of the Word and how to live a life in godliness. Lives like Zach and Carrie. We would not be doing what we're doing, where we're at, or even successful at what we're doing without the training and the skills we learned at the International House of Prayer University. The focus on prayer, the context of Night and Prayer was absolutely formative to who we are as people and has dramatically impacted the way that we minister to others. Lives like David. My time at IHOPU prepared me for what I'm doing now by helping me discover my identity as a media messenger in God's kingdom and equipping me with the practical skills and tools to live this out. And now I'm a media producer for the Asia division of Reach Global. Lives like yours. Know your destiny and live your dream. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Obrigado pela atenção que vocês deram. E é isso, Deus está levantando uma geração. O IHOPU é um exemplo, mas há lugares em toda a terra onde Deus está levantando jovens radicais, queimando por Jesus. Há uma nova geração de pessoas que estão estudando e sendo formadas, não só numa sala de aula, mas que estão aprendendo a fazer parte da sua cultura de vida. Orar e adorar o Senhor várias horas por dia. Então, num contexto onde há um ministério que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, esses jovens estão estudando, às vezes fazendo 6 meses de treinamento, às vezes 4 anos como um seminário, mas num contexto de gastar o mesmo tempo que eles gastam numa sala de aula, no lugar de oração, encontrando-se com o Senhor. E o que está acontecendo é que no final desse período, esses jovens que foram para a escola bíblica cheios de fogo por Deus, saem com mais fogo ainda. E eles estão indo para lugares radicais e fazendo a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês sobre isso nessa noite. Eu acredito que Deus tem algo para vocês, para essa igreja, para esse novo estágio. Eu acredito que o que Deus tem para vocês é que Deus quer levar vocês a queimarem em novos níveis de fogo. É como que o Senhor tivesse me mostrado, se Ele tivesse... O quadro que eu tive é como se Deus estivesse aumentando. Sabe um fogão, e você tem o fogo, e você tem lá os níveis, né? Você deixa no 1, 2, 3, 4, e você pode controlar o fogo. É como se a gente estivesse assim, num nível de fogo, que já está queimando, que já está produzindo, e Deus estivesse assim, aumentando 2, 3 níveis de fogo, aumentando a chama. Eu sinto que Deus está levantando vocês, e que Deus vai começar algumas coisas aqui, na vida das células, na vida da igreja, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, que vai aumentar o nível de fogo. É como se... Eu não sei, eu não estou dizendo que é o máximo que Deus vai chegar, mas essa próxima etapa é mais fogo, amém? 2, 3 pontinhos para cima, mas Deus está aumentando. Isso para mim é glorioso, porque isso me fala que o fogo neste lugar não está diminuindo, mas está aumentando. Aleluia, glória a Deus. Ore por irmão que está do seu lado, diga assim: fogo na tua vida está aumentando, irmão. Isso é só o começo, aleluia. E eu amo a mensagem. Eu preguei essa mensagem em alguns contextos diferentes, e quando o Senhor colocou essa mensagem, quando Deus me falou para pregar, eu tinha outras no meu coração, e Deus me falou claramente que essa era a mensagem. E eu acredito em depósito. Eu acredito que quando eu estou entregando a Bíblia, eu estou deixando um depósito no seu coração, amém? Eu sei, a minha palavra não importa muito, mas a palavra de Deus não volta vazia. Então receba nesta noite os versículos bíblicos, medite neles, cresça neles, estude-os depois. Eu vou dar vários versículos bíblicos, não terei tempo de entrar em detalhes nos textos, mas às vezes eu até nem gosto de fazer isso. A minha preferência é ficar num texto menor e ir mais detalhadamente no texto. Mas hoje o Senhor me mandou fazer isso, e eu estou confiando
que vocês têm graça, maturidade, e sei que tem, porque senão o Senhor não teria falado para eu fazer assim, e eu sei que vocês vão receber, e o Espírito Santo vai deixar esse depósito no seu coração. Amém? Aleluias. Como nós somos apaixonados e temos um chamado para equipar o corpo de Cristo, especialmente, Deus tem falado conosco nos últimos 4, 5 anos, que nós precisávamos equipar a igreja brasileira com recursos, com mensagens como essa, com ministrações, com conferências e recursos para que a vida pessoal deles em Deus crescesse, para que o relacionamento pessoal deles com Deus crescesse. E é isso que nós temos feito. E eu sou assim, eu e a Jaque, minha esposa, estava comigo ontem, ministrou, hoje ela está de volta lá para Kansas City. Eu e a Jaque, nós temos este chamado, esse desejo, essa incumbência e esse dom de Deus. Então, todo o nosso material, especialmente desses últimos anos, tem sido com o foco de equipar líderes, equipar pessoas, equipar o corpo de Cristo na sua vida pessoal, na sua jornada de crescimento. Nós acreditamos que quando você cresce em Deus, quando você experimenta mais intimidade com Jesus, a sua vida é transformada e todas as outras áreas são transformadas. Amém? Então, eu queria recomendar muito para você 2 materiais que nós temos aqui. Ontem não estava aqui, mas chegou hoje. O ano passado nós fizemos esses 2 cursos lá no IHOP. Um chama Vida de Oração Dinâmica, sou eu que ministro, e o outro chama Vida de Intimidade com Jesus, e a Jaque, minha esposa, que ministra. Isso é um curso, são 12 aulas em um e 10 aulas em outro. Tem um material escrito, está em DVD e está em MP3, para você assistir em DVD ou assistir no carro, como você quiser. E nós fizemos esses cursos online o ano passado, e impactou muitas pessoas, e nós resolvemos colocar ele num formato assim físico, para facilitar, para disseminar mais e para abençoar as pessoas. Então, se você puder deixar com que nós, nos próximos mês ou 2, de repente eu vou pregar só uma mensagem aqui, mas você vai ter um pouco mais de como ser equipado, como crescer na sua vida de oração, o que fazer, como experimentar a presença, como cultivar a presença de Deus na sua vida pessoal ou na vida da sua família. Isso vai te ajudar muito. Nossos livros também, eu tenho um livro sobre 21 dias de jejum e de consagração, um devocional, livro de intimidade. E ontem eu falei sobre esse kit lugar secreto e o kit de avivamento, que eu sei que talvez se você não estivesse aqui ontem, eu vou só falar rapidinho. São 10 livrinhos, e cada livro tem a história de 3 pessoas que mudaram a sua geração. Tem a história de 2 presidentes americanos que foram intercessores, tem a história de avivalistas, homens e mulheres, tem a história de um político que foi a pessoa que sozinho reverteu a escravidão na Inglaterra, consequentemente na América, e afetou até o Brasil. Wilberforce era um deputado inglês, e por causa da sua perseverança em oração, e ele fala isso na sua vida, que foi um mandato que Deus deu para ele, e ele conseguiu fazer isso pela intercessão. Tem a história dele e a história de pessoas que foram evangelistas e trouxeram avivamento. São 30 histórias nesse material aqui. Amém? Então passe lá atrás. Eu planejei assim um kit. Se você levar os 2 DVDs mais 4 livros, você vai ter um desconto especial. Pode dividir algumas vezes e ainda ganha essa camiseta maravilhosa que chama Paixão por Jesus. Você pode comprar individualmente, você também vai ser abençoado, mas o kit, ele tem bastante valor, porque a gente diminuiu o preço para você poder levar o material todo, ser abençoado e ficar com isso, que vai equipar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos começar? Amém? Abra sua Bíblia e o seu caderno, se você puder. Obrigado, querido. Nós vamos olhar um pouco mais para Mateus 25 nessa noite, mas eu não vou começar em Mateus 25. Eu vou citar 2 ou 3 versículos para você, mas se você quiser abrir Mateus 25 e só anotar os outros versículos, talvez fique mais fácil. Ou se você quiser anotar os outros versículos, eu vou ser um pouco rápido nessa introdução, porque eu quero chegar na conclusão dessa passagem, dessa mensagem, sem ser muito longo, porque o Senhor me disse que nós precisamos ter um tempo de oração também para aplicar essa mensagem essa noite.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então. Primeiro texto é Êxodo capítulo 27, versículo 20. Em Êxodo capítulo 27, versículo 20, o Senhor fala assim: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas neste lugar. Quando Deus estava dando o modelo do tabernáculo, que passou a ser o modelo do templo, Ele deu algumas instruções muito específicas. Todas as instruções que Deus deu no tabernáculo do Velho Testamento, no tabernáculo de Moisés e no templo, a Bíblia diz para nós lá no Novo Testamento que eram figuras, que eram sombra do que Deus viria fazer definitivamente em Jesus Cristo e na igreja, na tua vida e na minha vida. Então, quando nós lemos esses textos, nós temos que já começar a entender por que Deus estabeleceu isso aqui lá atrás. E Deus fala para eles, quando Ele estava dando essas instruções, que eles precisavam sempre tomar o cuidado de... Deus até dá instruções específicas. Olha, amassem o azeite, amassem o azeite, né? Amasse a fruta, a azeitona, para fazer o azeite, para produzir assim, porque não pode nunca faltar azeite. Por quê? Porque naquela época as lâmpadas ou lamparinas eram sustentadas, né? Tinha um pavio, acho que vocês conhecem, já viram. Nós hoje temos luz elétrica, não usamos mais isso, mas naquela época eram lamparinas, e era o azeite de oliva que era usado. Por isso o azeite de oliva era muito importante naquela cultura, era usado como óleo que sustentava a chama. Então precisava sempre ter óleo para que houvesse luz. Amém? Diga comigo, precisa ter óleo para que haja luz. E hoje é o mesmo no seu coração, na vida da igreja, precisa ter óleo para que haja luz. Então Deus fala: não pode deixar faltar azeite, porque a luz não pode se apagar. Quando nós vamos pular quase que a Bíblia toda e vamos lá para Apocalipse capítulo 1, versículo 12 a 15. Jesus, ou João está descrevendo Jesus, quando Jesus está trazendo uma das mais poderosas revelações sobre a sua igreja, sobre a natureza da sua igreja. Quando Jesus fala, João escreve 7 cartas para a minha igreja. Quando Jesus vai introduzir essa orientação extremamente profética, que é o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, João encontra esse quadro em Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Ele ouve uma voz, ele fica impactado, há uma glória acontecendo, ele está tendo uma visão do céu, ele estava em espírito, e ele se vê diante do Senhor, no trono de Deus, ele está tendo essa experiência no céu, e nessa experiência ele diz assim, Apocalipse 1:12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Quando ele vem, volta-se, ele tem essa visão, e ele vê 7 candelabros de ouro. Candelabro é aquele objeto que no Velho Testamento aparece, que tem várias lâmpadas e que queimava, e também era sustentado com azeite. Então ele vê 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros havia um como que um homem, como um homem. Isto é, quando ele se volta, ele vê Jesus. Mas João que era acostumado, João que era discípulo, que era acostumado a ter visto Jesus aqui na terra, quando Jesus andou na terra, tem uma grande surpresa. Quando ele vê Jesus, é assim que ele descreve: ele estava vestido com vestes longas, ele tinha um cinturão de ouro ao redor do seu peito, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos como uma chama de fogo, os seus pés reluziam como metal, e a sua voz era como o som de muitas águas. Uau! Esse é o nosso Jesus.
Esse é o Jesus que nós amamos, esse é o Jesus que nos salvou. Ele veio como homem, ele morreu na cruz como Cordeiro de Deus, mas quando ele foi glorificado, ele assumiu a glória de Deus. E é esse o Jesus que está conosco e que nos chama para ter intimidade com ele. E aí João continua descrevendo, mas no verso 20, ele diz assim: este é o mistério das 7 estrelas, porque ele também viu que na mão de Jesus tinha 7 estrelas. Jesus está passeando no meio daqueles candelabros. João fica tomado com aquela visão e ele vê que na mão de Jesus tem 7 estrelas. E aí ele tem a interpretação: este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João tem uma visão, e Jesus está nos introduzindo aí para dizer que ele olha para a igreja como sendo candelabros que devem estar sempre queimando. Então assim, nós começamos a perceber a conexão do que Deus falou lá sobre a luz do candelabro, a luz da lamparina não poder se apagar nunca. E agora o Senhor está passeando no meio de candelabros que estão acesos e dizendo que esses 7 candelabros representam a sua igreja e a presença dele passeando na igreja. Isso é significativo em muitos aspectos, mas eu quis usar esses textos para introduzir você a Mateus 25. Vamos para Mateus 25. Depois nós vamos fazer a conexão, mas eu creio que no Espírito o Senhor já vai estar fazendo essa conexão com você. Eu preciso resistir à tentação de não ficar muito tempo nesses textos, porque se eu ficar ali em Apocalipse 1, eu vou pregar a noite toda só em Apocalipse 1, que é um dos textos que eu mais amo e que eu tenho meditado muito sobre a beleza de Jesus, a fascinação de Jesus, a glória de Jesus e o amor de Jesus pela sua igreja, por você e por mim, e o desejo que ele tem que nós estejamos sempre como candelabros acesos, ardendo em fogo, cheio da sua presença, cheio da sua glória. E é isso que Jesus tem para nós, irmãos. Esse é um tempo de nós subirmos o nível de compromisso com o Senhor, subirmos o nível de fogo. E é isso que Deus está fazendo na terra. Quando nós damos atenção e respondemos, o Senhor está dizendo: eu vou acender o fogo mais forte no seu coração. Nós estamos num tempo muito específico, nós estamos num tempo em que Deus está despertando avivamento, sim, está despertando lugares de adoração, está multiplicando discípulos por toda a terra, está multiplicando células por toda a terra. É impressionante como Deus está multiplicando células por toda a terra. Talvez eu dê alguns testemunhos aqui na mensagem. Deus está usando pequenos grupos, células, para onde, especialmente, né, no Brasil está usando de uma forma gloriosa, mas em alguns lugares onde os irmãos não podem ter uma igreja como nós podemos ter aqui, Deus está usando células para que as pessoas sejam pastoreadas, para que elas sejam cuidadas, porque são pequenas reuniões, até secretas. Bom, já que eu falei que eu ia falar, eu vou falar agora, vou dar o exemplo, porque daqui a pouco a gente lê Mateus 25, que faz parte. Eu estive no Irã há alguns anos atrás. Vocês sabem que o Irã é um país extremamente fechado, é um país muçulmano. É proibido pregar o evangelho no Irã, é proibido ir na igreja. E eu estive lá porque nós estávamos com a nossa igreja em Londres. Nós começamos a orar e Deus começou a salvar muçulmanos na nossa igreja em Londres. E Deus salvou um rapaz chamado Mohammed, o Mo, e que ele aprendeu até português, porque a célula era em português. Então, para ele ser discipulado na célula, como ele falava só persa e um pouco de inglês, ele aprendeu português para ser parte da célula. E depois o Mo foi tempo integral, foi obreiro na nossa casa de oração, na nossa igreja lá em Londres. E o Mo começou a evangelizar o seu irmão, a sua irmã, o seu cunhado, a sua cunhada e alguns amigos lá na cidade dele, no Irã. Ele estava em Londres, e ele telefonava para eles, falava com eles por mensagem, e eles começaram a encontrar Jesus lá no Irã. Eles começaram a responder a Jesus, mas eles não podiam
como até hoje eles não podem, tornar público que eles tinham se convertido, por causa da perseguição. A perseguição é real. Essa cidade, que é a terceira maior cidade do Irã, tem uma igreja cristã, porque já existia há muito tempo, mas a igreja não pode crescer, não pode ter visitantes. Se uma pessoa vai visitar a igreja, tem uma polícia secreta, aí ela já vai na casa da pessoa no outro dia e fala: o que você estava fazendo lá? Você não é crente, você é muçulmano. E então eles não vão. Então o que Deus está fazendo? Deus está aparecendo em sonho para as pessoas. Jesus está aparecendo para as pessoas e se revelando. E as pessoas estão buscando a Deus, e Deus está usando a internet, Deus está usando satélite, Deus está usando rádio, Deus está usando diversas formas. E o que aconteceu foi que essas pessoas lá, um grupo de umas 7 ou 8 pessoas se converteram. E eles não tinham pastor, e eles começaram a se reunir numa célula. Então eles iam numa das casas deles, como se fosse almoçar ou jantar, ter um tempo social, e lá eles faziam a célula, e lá eles buscavam o Senhor. Às vezes o Mo entrava online e ministrava para eles. E aí eu fui lá para visitá-los como um amigo, mas na verdade eu fui lá fazer um encontro face a face e batizá-lo nas águas. Foi lindo, irmãos, porque os pais do Mo me receberam na casa deles, e eles não eram convertidos ainda, mas eles disseram: pode fazer aqui. E aí eu fiz um encontro com eles na sala deles, e eles foram batizados no Espírito Santo, e foram batizados nas águas ali, em uma banheira que nós improvisamos no fundo da casa. E o Senhor estabeleceu aqueles irmãos. Mas sabe o que está acontecendo no Irã, irmãos? Há milhares desses pequenos grupos, milhares. Eles não podem se reunir em grandes reuniões, mas Deus está consolidando a sua igreja através dessas células que estão crescendo e que estão sendo fortalecidos, porque o Senhor tem um plano de alcançar as nações da terra. Amém? Ok, só quis dar esse testemunho. Tinha outras coisas para falar dessa viagem que foi muito, muito interessante, muito extraordinária. Mas vamos lá, Mateus 25. Estamos falando do Senhor acender a chama e da necessidade de Deus falar: o fogo não deve se apagar na minha casa. Em Mateus 25, Jesus nos dá uma parábola que certamente a maioria de vocês já conhece, a parábola das 10 virgens. E Jesus começa a nos contar essa história, essa parábola. Jesus usava muito histórias para ensinar verdades do reino. E Jesus começa a nos ensinar, nos contar essa parábola. Ela está no meio de outras 3 parábolas que têm a mesma conotação, o mesmo significado. Mas essa parábola é muito importante. É muito importante para a igreja, é muito importante para nós individualmente. Tem um peso muito grande, por várias razões. Mas especialmente porque fala da necessidade de nós mantermos o azeite sempre conosco, e de mantermos o fogo queimando em nossas vidas e na nossa casa. Jesus então diz, portanto, verso 1, o reino dos céus, estão comigo, Mateus 25, 1, portanto o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Jesus fala, o reino do céu é semelhante a 10 virgens. As 10 virgens representam o povo de Deus, representam a igreja. Uma igreja ou o corpo de Cristo coletivo. E Jesus está falando do reino, num contexto aí de todo o reino. Ele diz assim, vamos comparar o reino com 10 virgens, que é a minha igreja, que está à espera do noivo. Nós sabemos que o noivo é Jesus. Jesus mesmo já tinha falado de si como noivo. João Batista fala de Jesus como noivo. Jesus é o noivo que veio buscar uma noiva. Jesus contou a parábola que o reino de Deus é como um rei que mandou o seu filho e preparou uma noiva para o seu filho, e depois o seu filho veio buscar essa noiva. A linguagem de noivo e noiva é muito clara, é muito constante nos evangelhos e em todo o Novo Testamento. E Jesus está de novo falando isso, não pela primeira vez, sobre essa identidade da igreja como noiva. O reino dos céus é como
10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Isso fala da nossa jornada, fala da nossa caminhada na vida. Mas aí Jesus no verso 2 fala assim: 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram tolas, ou nécias na sua tradução, insensatas na tradução que está aí na parede. Na tradução da minha Bíblia aqui é inconsequentes. 5 eram sábias e 5 eram tolas, ou eram inconsequentes, elas não tinham senso. Essa palavra que Jesus usou é uma palavra muito forte. Jesus está usando, por isso que a gente tenta, várias traduções usam palavras diferentes, porque Jesus usou uma palavra muito forte, porque eles entenderam claramente a história que Jesus contou, sem precisar de explicação. Tinha parábola que eles pediam para Jesus explicar, mas essa eles não pediram, porque era tão óbvio a história em si, para aquela cultura. Porque Jesus fala assim: as que eram tolas ou inconsequentes, ao pegarem as suas lamparinas para sair para a viagem da vida ao encontro do noivo, ao pegarem as suas lamparinas, mas ele está usando a figura de que são 10 virgens, 10 moças indefesas. Pensa que Jesus está usando a figura de moças virgens, que estão saindo à noite, que estão saindo para uma jornada longa, e que 5 delas, ao sair para essa jornada, não pegaram azeite extra. Elas levaram as lamparinas, mas elas não se preocuparam em levar uma outra botija ou 2 com mais azeite de reserva. Entretanto, as sábias, diga comigo, as sábias, as prudentes, eu quero ser uma dessas. Diga assim: eu quero ser uma dessas. Ou melhor, já profetiza, dizer: eu sou uma dessas. Bem, as sábias levaram óleo em vasilhas. Eu gosto da minha tradução porque é plural, é a sua também. Levaram óleo em vasilhas com suas lamparinas ou candeias. Ok, isso foi muito óbvio para eles, porque eles sabiam que quando qualquer um deles, fosse homem ou mulher, saía para uma jornada, para uma viagem, e geralmente as viagens eram longas, haviam coisas na viagem, haviam imprevistos. Eles iam de uma cidade para outra, e não era só 15 minutos, 1 hora, 2 horas, eles não tinham carro, eles tinham que ir a pé, ou eles tinham que ir com um animal, e às vezes levavam 1, 2, 3 dias, e especialmente na noite, que era extremamente perigoso. Era uma questão de vida, de sobrevivência, você ter luz, você ter a lamparina, porque se você não tivesse lamparina, se você estivesse no meio da noite, e a sua lamparina apagasse, porque você não tinha azeite, você estava num grande problema, porque você não saberia para onde ir, era tudo escuro, não tinha luz artificial, era perigoso, e você podia errar o caminho, e até acontecer problemas. Então, aquela cultura sabia assim: só quem é tolo não leva azeite extra para a viagem. Eles já sabiam disso. Só quem não tem senso, é insensato, não leva azeite extra. Todo mundo leva. Então Jesus usou essa figura muito forte. Vocês estão entendendo? Para eles entenderem alguns princípios aqui. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram como que adormecendo. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas lamparinas. No entanto, as insensatas, as imprudentes, as inconsequentes perceberam que a sua luz estava se apagando e o óleo estava acabando. E elas entenderam que elas não tinham óleo suficiente, porque na história de Jesus, quando elas ouvem o anúncio: o noivo está chegando,
Era meia-noite, que é a hora mais escura da noite, é o momento mais difícil, é o período mais difícil da jornada. E no momento mais difícil, que era também o momento final, ainda tinha uma caminhada. Não era assim, o noivo está chegando, pode ficar parado que ele virá até vocês. Na história de Jesus era, o noivo está chegando, vocês ainda precisam dar uma caminhada. A hora de trevas está chegando na terra, é uma hora difícil, o noivo também está vindo, mas a igreja precisa continuar caminhando. E é nesta hora que a luz, o azeite, o fogo ardendo na vida da igreja, na minha vida e na tua vida, é mais essencial. E é nesta hora que aquelas que não tinham levado azeite percebem, e elas falam para as sábias: dá-nos um pouco do teu azeite, empresta-nos um pouco do que vocês têm. Verso 9: porém as sábias responderam: não podemos. Diga comigo, não podemos. Azeite, nesse contexto, é intransferível. Por mais que você queira ajudar a pessoa que está do seu lado, por mais que você queira ajudar o seu filho ou a sua filha nesta hora, por mais que você queira, azeite é intransferível, porque não se transfere relacionamento, não se transfere intimidade. A gente pode apontar o caminho, a gente discipula, a gente leva, mas o acúmulo do azeite é pessoal e é intransferível. E é isso que Jesus está falando nessa história. Elas falam assim: não podemos dar azeite para vocês. Vão ver se vocês conseguem na última hora amadurecer, pegar azeite em algum lugar, correr atrás do último seminário, da última ministração, correr atrás da palavra, correr atrás lá do material que você guardou, ou das mensagens, ver se você consegue jejuar um pouco aqui nessa última hora, fazer. Enquanto elas vão atrás do azeite, porque elas já estavam sem luz, o noivo chega. E na história de Jesus, quando elas saíram para comprar, chegou o noivo, verso 10. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o casamento do Cordeiro. As que estavam preparadas entraram com ele nas núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai. E essa é a conclusão de Jesus. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Aleluia. Uma palavra forte de Jesus, não é? Uma parábola que a gente precisa parar para refletir. Eu tenho meditado nessa parábola e nesses 2 capítulos nos últimos 5 anos, pelo menos. O Senhor tem falado muito comigo, porque o Senhor tem me feito entender que a hora em que nós estamos vivendo, eu penso que essa parábola foi importante para todas as gerações, foi importante em todas as épocas. A igreja sempre foi abençoada pela palavra de Deus, por essa parábola. Mas eu penso que especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos prestar atenção, porque nós estamos vivendo alguns sinais claros de que Jesus falou que para essa época, especialmente, essa parábola foi nos dada. Então, deixe-me falar um pouquinho do contexto. Por que eu estou falando isso para vocês? E aí nós vamos voltar para a parábola e vamos concluir. Amém? Qual é o contexto dessa parábola? É importante. Durante muitos anos, até como estudante da Bíblia e pregador, eu pregava algumas vezes, não pregava sempre, mas pregava Mateus 25. Pregava a parábola das 10 virgens. Aí pregava isso. Mas Jesus conclui essa parábola dizendo:
Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Senhor virá. E quando eu comecei a meditar nesse último versículo, o Senhor falou ao meu coração: você precisa começar a ler do capítulo 24, verso 1, e não do capítulo 25, porque é o capítulo 24 que coloca contexto nessa parábola. Jesus não falou essa parábola sozinha em um determinado momento. Jesus falou essa parábola para reforçar o ensino, ou o que ele tinha falado no capítulo anterior. Embora nós não vamos estudar, obviamente hoje, o capítulo 24, eu precisaria de um seminário para estudarmos juntos o capítulo 24. Quem sabe um dia eu volte aqui para fazer um seminário no capítulo 24 de algumas horas sobre os sinais da vinda do Senhor. Amém? Isso é estratégia de pregador. A gente, quando está pregando, sempre se convida para voltar, viu? Mas o povo já falou amém, pastor. Então eu não vou entrar no capítulo 24, mas eu quero deixar essa semente, eu falei, né, para vocês estudarem depois. O capítulo 24, irmãos, é um dos capítulos mais significativos, na minha opinião, dos evangelhos para essa geração. Porque no capítulo 24, os discípulos, junto com alguns fariseus, estão saindo do templo. E eles olham para Jesus, e os fariseus também, e eles fazem uma observação, falam: Jesus, não é lindo esse templo? Olha que templo maravilhoso. E Jesus dá uma palavra profética, e Jesus fala para eles assim: na verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra nesse templo que não seja destruído. Em resposta à observação deles, de como era lindo o templo, e Jesus está nos últimos meses do seu ministério na terra, já no 3º ano e pouco, ele vira para os discípulos. Os fariseus que estavam juntos, você não vê isso em Mateus 24, mas você vê em Lucas 17 e 19, que é o texto paralelo, perguntam para Jesus: Senhor, quando será essas coisas? E Jesus dá uma resposta para eles sobre o reino de Deus já está entre vós, e não fala muito mais com eles. Mas aí o texto continua, que é Mateus 24, 3, e Jesus vai só com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Isso é bem comum acontecer nos evangelhos. Jesus se separa com os discípulos, muitas vezes, porque aí ele estava discipulando-os de perto, não é? E aquele trabalho de discipular e de levar à maturidade aqueles que realmente o estavam seguindo. Os fariseus eram curiosos, eram religiosos, questionavam Jesus. Mas Jesus, quando ele está com os discípulos, os discípulos falam assim para Jesus: Senhor, fala mais para a gente daquilo que o Senhor falou lá. Só que os discípulos fazem uma pergunta um pouco mais complexa do que a dos fariseus, inspirados pelo Espírito Santo, eu creio. Eles falam assim: Senhor, fala para a gente quando vai acontecer isso que o Senhor falou, isso é a destruição do templo. E aliás, a profecia de Jesus aqui em Mateus 24 se cumpriu literalmente no ano 70 depois de Cristo. O templo e a cidade de Jerusalém foi destruída, e foi tal forma que os romanos deram uma ordem para não deixar pedra sobre pedra. Eles tiraram todas as pedras e destruíram o templo e construíram um templo a Apolo no lugar do templo no ano 70. E essa profecia de Jesus se cumpriu. Mas os discípulos estão perguntando no versículo 3: Senhor, nos fala quando vai ser isso? E a segunda parte da pergunta: quais serão os sinais da sua segunda vinda e do final dos tempos? Então você encontra a expressão final dos tempos em Mateus 24, 3. Olha a pergunta: quais são os sinais da sua segunda? Então assim, eles meio que ligaram a destruição do templo com a segunda vinda de Jesus, e foi muito profética essa pergunta, porque eles ainda não estavam nessa altura de discernimento. Aí do verso 4 em diante, e é isso que nos interessa nessa noite, eu vou ficar mais só 5 minutos nesse texto, do verso 4 em diante, Jesus está respondendo essas duas perguntas. Vocês estão comigo? Jesus está respondendo a pergunta: os sinais da sua segunda vinda e dos final dos tempos. O que vai acontecer? E diz assim: então Jesus respondeu.
Jesus não falou assim, não compete a vocês saber isso agora, não se preocupem com isso, vão ganhar o mundo, nem esquenta com isso. Jesus não fez isso. Jesus respondeu a esta pergunta por várias razões. A principal delas é que Deus quer que a sua igreja saiba o que Ele vai fazer e o que Ele está fazendo. Segunda razão, a igreja não só sabe, mas ela participa. Nós somos os intercessores, nós somos os que estamos queimando, concordando com o projeto de Deus na terra. Deus só faz as coisas na terra quando Ele tem concordância com o seu povo em intercessão, em adoração, em fé. E por isso Deus nos revela tudo o que Ele vai fazer. Amém? Então Jesus começa a responder. E Jesus é o texto mais claro, é o texto mais cronológico, é o texto mais específico sobre a segunda vinda de Jesus de todo o Novo Testamento. Nós podemos interpretar, inclusive Apocalipse, os textos de Paulo, os textos de Pedro, Tessalonicenses e 2 Pedro 3, 5 e outros textos, que Deus nos fala muito sobre a segunda vinda de Jesus na Bíblia, e mesmo os textos de Daniel e de Isaías, à luz de Mateus 24. Guarde isso, vai ser chave para você, quando você for estudar. E Jesus começa a falar, vai ser primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Porque Jesus era um extremo mestre, no sentido de ensinar verdades eternas. Preste atenção nisso, que isso é uma chave. Jesus usa a figura de um parto. Jesus usa a figura de uma mulher que está grávida. Então Jesus está comparando o final dos tempos com uma gravidez. E Jesus fala assim, a gravidez está acontecendo, mas ainda não é a hora do parto. Tem um tempo de gravidez, vão acontecer coisas. O mundo já vai estar grávido do meu retorno, mas vão acontecer coisas. Ainda não é o tempo. Mas aí, algumas coisas vão começar a acontecer. Quando essas coisas acontecerem juntas e aumentarem, presta atenção, ainda não é o fim, mas aí Jesus usa essa expressão, é o princípio das dores. Tem uma fase. Então vamos lá, agora que vocês já entenderam, eu vou dar para vocês os 4 estágios de Mateus 24, sem a gente precisar ler, porque eu não estou pregando em Mateus 24, amém? Eu estou só dando o contexto da parábola das 10 virgens. Primeiro estágio, está do versículo 6 e 7. Primeiro estágio é o princípio das dores. Eu vou ter que ler bem rapidinho, só para não deixar você muito eu estou bem de horário, estou fazendo bem eficiente. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo muito rápido. Eu não estou sendo muito pregador, vocês estão vendo, né? Eu não estou empolgando vocês, eu não estou gritando, eu estou meio que ensinando vocês, porque é tão importante que você assimile isso, que eu estou confiando no Espírito Santo, que Ele está fazendo tudo que eu não estou fazendo de pregador. Amém? Vocês estão recebendo? Amém? Estão recebendo. Ok, Jesus fala, primeiro estágio, é o princípio das dores, versículos 6 e 7. Diz assim, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas não se preocupe, porque ainda não será o fim. Versículo 7. Então, guerras e rumores de guerras. As pessoas falam, sempre aconteceram guerras, sempre aconteceu rumor de guerra. Mas Jesus falou, ok, ainda não é o fim. Embora, quando aumentar o nível de guerra na terra, comece a prestar atenção. Os últimos 100 anos na terra, morreram mais pessoas em guerra do que em toda a história da terra junta anteriormente. Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o último dia da Segunda Guerra Mundial, a partir do último dia da Segunda Guerra Mundial, que já fazem muitos anos, não houve um dia de paz sequer na terra. A guerra terminou, mas nunca terminou. Sempre tem em algum lugar da terra um povo guerreando contra outro. Alguém matando, alguém com arma, alguém... enfim. Então Jesus falou, vocês vão ouvir falar de guerras, vão até se acostumar com isso. Mas ok, ainda não é o fim. Agora preste atenção, verso 7. Desse estágio, vai dar um grau a mais, um up.
Jesus falou assim, verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então vai ser uma coisa meio generalizada agora. Haverá fome, terremoto e peste em vários lugares. Nação contra nação, fome, terremoto e peste. A natureza vai se agitar, haverá fome na terra e haverá peste. Lucas fala peste, esse texto não fala, mas Jesus pôs essas coisas juntos. Contudo, verso 8, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Então o estágio número 1 é a primeira dor de parto. Mas o que acontece com a dor de parto? Quando começa a dor de parto, o que a mãe sabe? O que a mulher grávida sabe? O que a família sabe? Que o bebê está para nascer, certo? A dor de parto pode ser espaçada, mas já começou, já está na fase final. E é isso que Jesus está dizendo. Quantos anos levam a dor de parto aqui no exemplo do que Jesus está falando? A gente não sabe. O ponto é, quando vocês verem essas coisas acontecendo. Bom, sem ter tempo para entrar nisso, existem muitos estudiosos da Bíblia, muitos pastores, muitos teólogos, muita gente que tem olhado para o que está acontecendo em volta da terra, que tem olhado para o fato de que Israel existe como nação nos últimos 50, 60 anos, o conflito e as coisas, a aceleração de várias coisas, e está dizendo assim, parece-nos que está muito claro que nós estamos no versículo 7, nós estamos em algum estágio do versículo 7, se é o começo das dores, o meio das dores, o final das dores, nós não sabemos, mas parece que está muito claro que as coisas estão acontecendo em conjunto, especialmente porque Jesus vai continuar a falar algo que está acontecendo pela primeira vez na história em 2000 anos, de uma forma muito clara e muito forte, e eu já vou falar disso. Vamos lá, segundo estágio, eu estou chamando de intensificação das dores de parto, é o versículo 9 a 14. Esse segundo estágio é que é o mais preocupante para nós, ok? Enquanto estiver no primeiro estágio, princípio das dores, ok, guerras, peste, deu um terremoto aqui, outro ali, trovão, aqui, ali, como está acontecendo nas nações, você vai vendo, e está intensificando, mas ainda não está atingindo totalmente, especialmente a igreja. O segundo estágio, que intensifica um nível maior, tem a ver com você e comigo, tem a ver com a igreja, porque Jesus fala assim, então, verso 8, desculpe 9. Então, transição para o segundo estágio. Eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Vocês vão ser odiados de todas as nações, por serem meus discípulos, ou por causa do meu nome, ou por minha causa. Vocês serão perseguidos em todas as nações da terra, sem exceção, nesse estágio, por causa do meu nome. Nesta época, neste período, muitos ficarão escandalizados. Por causa dessa luta, muitos vão se escandalizar. A palavra escandalizar na Bíblia significa abandonar a fé. Não significa só, às vezes a gente usa a palavra escandalizado levemente, né? Eu me escandalizei com aquele irmão. Mas a gente não é afetado, não é isso. Escandalizar significa negar Jesus, abandonar a fé, dizer eu não o conheço. É o que Pedro fez quando Jesus estava lá sendo torturado, e Pedro fala 3 vezes, eu não conheço. Pedro se escandalizou de Jesus. Ele foi restaurado depois. É disso que Jesus está falando. Muitos vão se escandalizar, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, dentro desse mesmo período, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa da multiplicação da maldade, ou numa tradução melhor, por se multiplicar a iniquidade nesse período, o pecado vai ser tão comum, vai virar lei, vai ser aceito pela sociedade. A sociedade vai redefinir o que Deus diz de certo, a sociedade vai dizer que não é certo, e vai dizer que o que não é certo, e vai ficar confuso, e a iniquidade vai multiplicar de tal forma que vai haver tanta confusão no mundo, que não vai haver mais certo e errado.
eles vão redefinir o que é crime, eles vão redefinir o que é família, eles vão redefinir o que Deus falou que era, eles vão falar que não é, o que Deus criou, eles vão falar que Deus não criou daquele jeito, criou de outro jeito. Por se multiplicar a iniquidade, Jesus está falando o amor de muitos aonde? No reino de Deus, na igreja. Jesus está falando da igreja. O amor de muitos esfriará. Estão comigo? Estão acompanhando? Amém? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E eu vou ler só mais esse versículo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha de todas as nações, então chegará o fim. E aqui há uma transição. O próximo estágio é o que Jesus chama de tempo do fim. E aí são mais 2 estágios, o tempo do fim e a própria vinda do Senhor. Mas Jesus diz que nesse período de intensificação de dores, quando o bebê está para nascer, quando os últimos anos mesmos, Daniel definiu como os últimos 3 anos e meio da história da humanidade, como ela é, antes disso começar a acontecer, se intensificarão algumas coisas: perseguição à igreja, pecado, muitos vão se esfriar, muitos vão falar, nós somos de Jesus, mas não precisa ser tão radical, não precisa, e tanto a nível de indivíduo como a nível corporativo, muitas igrejas no mundo vão dizer, não vamos ser radical, vamos aceitar essa lei, vamos aceitar aquela, vamos ficar ok, não vamos, e nós vamos começar a igreja vai começar a ser chamada de nomes, fóbicos vai ser o menor, mas vai ser muitos outros nomes. Por quê? Porque o inimigo quer que nós abandonemos a fé. Só que Jesus dá uma grande notícia de esperança. Ele diz assim: também nessa fase acontecerá o maior avivamento da história. Haverá uma igreja, haverá um povo, haverão igrejas inteiras e pessoas que vão continuar amando Jesus, cheio de fogo. É nesta fase de trevas e de dificuldade que o evangelho vai alcançar o mundo todo. O evangelho será pregado a todas as nações, em todos os tempos, para todos os povos. E como eu disse anteriormente, nós estamos vivendo dias, irmãos, onde a liderança da igreja, onde pessoas que são cheias do Espírito Santo estão dizendo que nós somos a primeira geração na história do cristianismo, de 2000 anos, nós somos a primeira geração que tem a possibilidade real de cumprir esse versículo. Somos a primeira geração que tem crente suficiente, mover suficiente, recursos suficientes na terra para que o evangelho seja pregado a todas as nações. Aliás, 4 anos atrás, um grupo dos maiores pastores, das maiores igrejas, das maiores missões, das organizações de tradução da Bíblia se reuniram 2 vezes em 2 lugares diferentes. Um deles foi lá em Kansas City, por causa do mover de oração, entendendo que Deus está levantando um mover de oração para que isso seja cumprido. E eles fizeram uma análise, dividiram o mundo em 4.000 zonas, e aí mapearam tudo, e eles chegaram a uma conclusão extraordinária. E a conclusão deles foi que, isso 4 anos atrás, que é possível que até o ano 2025 esse versículo seja cumprido. Que haja um testemunho de Jesus a todos os povos. É possível que até o ano 2025 haja pelo menos um evangelho da Bíblia em todas as línguas da terra. Isso é extremamente significativo. Aliás, deixa eu falar isso para vocês, que isso me empolga. Por que que isso está acontecendo com tanta rapidez? Porque Deus está levantando um povo cheio de fogo. Deus está levantando homens de recursos, mulheres de recursos que estão investindo no reino. Você ouviu falar que eu falei do Irã, né? Deus levantou um grupo de iranianos nos Estados Unidos e na Europa que se converteram. E aí Deus começou a prosperá-los e eles se tornaram milionários, mas eles amam o Senhor, eles são os Josés, eles são os Círios, eles investem no reino. E sabe o que eles fizeram? Eles compraram a 2 organizações, 2 ministérios, eles compraram 2 satélites.
E eles pegaram o satélite, e eles viraram o satélite lá para o Oriente Médio, e o satélite transmite o Evangelho 24 horas por dia, em árabe e em persa. Uau! Fantástico, não é? Uau! Custa milhões sustentar esse satélite todos os dias, nem os valores por minuto são astronômicos, mas Deus tem pessoas que Ele está dando esses recursos. E sabe, irmãos, é proibido, por exemplo, ter antena lá no Irã, é proibido ter antena, mas ninguém controla mais. Tem a internet, as pessoas estão pegando todos os dias. Vocês lembram do Mo, que eu contei para vocês a história? O Mo casou-se com uma moça do Irã também, chegou lá na nossa casa de oração, na nossa igreja, querendo se suicidar, e ela aceitou Jesus, foi transformada, e hoje ela é a esposa do Mo, tem um filhinho, e ela tinha feito teatro, ela tinha feito faculdade de teatro no Irã. Hoje ela é uma entrevistadora, ela faz 2 horas de programa por semana, ao vivo, e ela recebe ligação lá do Irã, ela entrevista pastor, entrevista pessoas que se converteram nesse satélite, e toda semana, por 2 horas, ela está pregando o Evangelho através do satélite. Ela me disse um dia, eu nunca mais vou poder voltar para o meu país. Ela e o Mo sabem disso, porque agora eles são figura pública. Eu nunca mais vou poder voltar para o meu país. A bênção é que o pai dela veio visitar ela um dia e viu ela tão transformada que ele aceitou Jesus e foi batizado lá na nossa igreja. E a família dela, o irmão dela veio lá e está se convertendo. Mas, irmãos, ela diz, não me importa, eu estou pregando o Evangelho, as pessoas estão se convertendo e o meu país está encontrando a verdade em Jesus Cristo. O Evangelho está sendo pregado, Deus está levantando pessoas, Deus está levantando igrejas. Irmãos, sabe por que Deus está levantando vocês como uma igreja forte nessa cidade? Não é para vocês serem uma igreja forte nessa cidade, isso é precioso. É porque vocês são parte do projeto de Deus para terminar a tarefa, para evangelizar essa nação, para evangelizar a terra e para vermos Jesus voltar. É disso que Deus está fazendo. Nós somos parte de um momento maravilhoso. Não tinha melhor momento na história para você viver. Oh, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. E essa é a minha convicção, passou a ser nos últimos 15 anos, não era. Mas essa é a minha convicção, pessoal. Não é revelação. Não digam que Deus me disse. E não é teologia. Mas eu tenho uma convicção e eu vivo por ela. A minha convicção é que ou Jesus vai voltar na minha geração, ou Jesus vai voltar na geração dos meus filhos, no máximo da dos meus netos. E sabe o que isso me fala? Que eu preciso ser muito intenso para Deus nessa hora. Isso me fala que eu estou aqui no meio de Mateus 24 em algum lugar, e que pode até ser, eu não sei, ninguém sabe exatamente, mas pode até ser que bem rapidinho nós saiamos do princípio das dores para o segundo estágio. E se nós entrarmos no segundo estágio, o que Jesus falou vai acontecer, irmão. Jesus ele não foi hipotético, ele não falou uma coisa assim que era figurativa. Jesus foi muito claro. Há um estágio vindo sobre a terra em que a nossa fé será desafiada. Mas o Senhor está derramando do seu Espírito como nunca antes. E o Senhor está aumentando o nível de fogo no meio do seu povo. Amém? A esperança é essa, o Evangelho do Reino vai avançar. Nunca, irmãos, sabia que nunca se converteu tanto muçulmano na história, desde que o islamismo existe, desde o ano 600, nunca se converteu tanto muçulmano como nos dias em que você está se vivendo? Você sabia que no século I, a proporção de convertido para a população da terra era de 1%, no século 100 era ainda de 1%, no século 1000 era de 1 e pouco por cento, em 1500 passou a ser mais ou menos 2,5%, proporção de crente para cada 1000 habitantes, para você entender, um crente para cada, era 2,5% no ano 1500, no ano 1900, 100 e poucos anos atrás, era 4%, e no ano 2001 eles fizeram de novo a avaliação,
nós já estamos em 26% da população da terra. Nunca aconteceu isso. O Evangelho está vencendo. Jesus disse, Ele não falou talvez, Ele disse, Ele profetizou: eu vou levantar um povo que vai queimar de amor por mim, que não vai ter amor pela sua própria vida. Eu vou levantar jovens radicais nessa geração, e este Evangelho será pregado a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. Será pregado. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que Deus está inspirando. Nós ainda não estamos vendo tão radical. Há 200 e poucos anos atrás, surgiu um movimento na terra chamado moraviano. Tem a história aqui naquele livrinho de avivamento, que é o Conde Zinzendorf. Lá na Alemanha, um grupo de umas 50 famílias estava sendo perseguido na Europa e mudaram para uma fazenda, uma área que Deus tinha dado de herança para esse Conde Zinzendorf. Ele era convertido e ele acolheu essas famílias de protestantes, de avivados, e eles foram para lá, de várias nações, para não serem perseguidos. E lá eles criaram uma comunidade, criaram uma escola e começaram a viver protegidos ali por aquele homem que era dono daquelas terras, Conde Zinzendorf. Ele era um conde. E um dia eles estavam reunidos e eles começaram a conversar, e eles fizeram uma reconciliação, uma restauração, e eles começaram a orar naquele dia, irmãos, 1700 e pouco, eles começaram a orar naquele dia, e a glória de Deus caiu sobre aquela comunidade, e eles começaram a orar naquele dia, e aquela reunião de oração durou 130 anos. Não parou um minuto sequer em 130 anos. E essa comunidade, que era de umas 600 pessoas, foi a responsável pelo movimento missionário moderno. Eles foram para os 4 cantos da terra. Os moravianos eram tão radicais por Jesus, tão radicais, que eles iam só com a passagem de ida, iam de navio, naquela época tinha navio, iam com a família para gastar a sua vida no campo missionário. Foram eles que trouxeram o Evangelho com poder para a América. Foram eles que avivaram a Inglaterra. John Wesley se converteu e foi cheio do Espírito Santo em uma reunião dos moravianos e gerou grande avivamento na Inglaterra, e muitos outros. Mas há histórias, irmãos, de alguns jovens casais daqueles moravianos. Há muitas histórias de que eles estavam orando lá na sala de oração, no turno deles, na hora deles, e eles ouviam o Senhor falar um nome, e eles não sabiam, e aí eles iam ver no mapa, era o nome de uma ilha, era o nome de um lugar, e eles entendiam que Deus estava mandando eles para lá. Há uma história de um casal que ouviu falar dessa ilha, onde havia um homem que era na África, e ele prendia as pessoas e levava as pessoas lá como escravas, os negros como escravos, e ele judiava muito das pessoas para depois mandar elas para a Europa. E este homem era muito mau, ele governava aquela ilha, e ele dizia: nenhum missionário vai entrar nessa ilha, eu não vou aceitar que o Evangelho seja pregado aqui. E ele tinha muita autoridade e ninguém entrava lá. Enquanto em outros lugares, eles até aceitavam missionários, até iam junto nos barcos. Nessa ilha ele não aceitava. E esse casal ouviu falar isso, e o Senhor colocou no coração deles para eles irem para aquele lugar, mas não tinham como ir. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles se venderam como escravos para poder ir para aquela ilha como escravos. E lá, como escravos, eles pregaram o Evangelho, e houve um grande avivamento naquela ilha. Mas eles pagaram o preço. E quando eles estavam indo no barco, a comunidade foi se despedir deles, porque a comunidade sabia o que eles tinham feito, e todos estavam chorando. A família sabia que provavelmente não ia vê-los mais. E alguém falou assim: vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Você não é muito radical, isso não é muito forte o que vocês estão fazendo? E aí ele falou lá do barco uma frase que ficou famosa: se Jesus é Deus e Ele morreu na cruz por mim, não há nada radical demais que eu não possa fazer por Ele. Aleluia. Se Jesus é Deus e morreu por nós, não tem nada que seja radical demais. É hora de viver para Ele, amém. Irmãos,
Essa é a palavra do Senhor para nós, e eu encerro voltando para Mateus 25. Em Mateus 25, Jesus nos dá essa parábola das 10 virgens. E você já entendeu, a parábola das 10 virgens foi nos dada no contexto de Jesus nos falando desse tempo da última hora, da última geração, do último momento. É nesse último momento que Jesus fala: haverão pessoas que vão se escandalizar, outras que vão ficar fracas, outras que vão se esfriar no amor, mas haverá fogo. Então haverá 10 virgens, 5 estarão preparadas, 5 não estão preparadas, 5 eram tolas. Por quê? Convém perguntar em 2 minutos, por que as 5 não levaram óleo? O que faz as pessoas saírem numa jornada e não levar óleo? Era uma coisa totalmente insensata. O que faz uma pessoa ser cristã, convertida, conhecer Jesus, num tempo de desafio como esse, e não estar focada, preparada e se enchendo de óleo e se enchendo do fogo de Deus? O que faz? 3 razões para você pensar. Por que as tolas não levaram óleo, não levaram botija, azeite? E essas 3 coisas eu acredito que continuam acontecendo hoje na vida de muitas pessoas. É uma questão de atitude e posicionamento. Primeiro, as tolas, elas não carregaram azeite. Por quê? Porque para carregar azeite você tem que fazer um grande investimento. Você tem que comprar mais azeite, você tem que pagar um preço. E elas não estavam dispostas a fazer investimento. Elas queriam Jesus, elas queriam a luz, elas queriam o Evangelho, mas não queriam fazer investimento. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, que há muitas pessoas abraçando o Evangelho, sim, em muitos lugares da terra, mas há muitas pessoas abraçando o Evangelho para o que ele pode ganhar do Evangelho. Se Jesus me der um trabalho novo, se me der um carro novo, se me der isso, se me der aquilo, é um Evangelho voltado no eu. Há um momento para as pessoas virem para Jesus nesse lugar, é um momento infantil. Jesus até permite isso, não é? Você talvez veio para Jesus assim, muitos vêm, é ok, mas nós não podemos ficar neste lugar. Nós temos que entender que nós, quando aceitamos Jesus, não aceitamos Jesus apenas como nosso Salvador, mas aceitamos Jesus como nosso Senhor. A esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Primeiro Senhor, depois Salvador. Ele é o nosso dono, Ele é que comanda. Para ter mais óleo extra, você tem que fazer investimento. E os tolos não estão dispostos a fazer investimento. Segundo, você viaja mais leve se você não levar óleo. Para que levar peso? Sua luz já está acesa, está ok o que você tem. Você viaja mais leve. Tem uma expressão em inglês que fala assim, travel light. As pessoas falam, eu gosto de passar pela vida como se eu estivesse surfando. Não compromisso não, nada radical na minha vida. Se a igreja começa a ficar muito radical, eu vou dar um tempo. Se discipulado é muito radical, não jejuar, não orar muito, tudo mais ou menos assim light. Vamos levar a vida light, porque no final tudo vai dar certo. Para que ficar levando extra óleo? Para que ficar carregando peso? Então as pessoas querem viajar pela vida leve. E a terceira atitude é que essas pessoas pensam que na hora H, que na hora do problema, na hora da crise, na hora que vier essa grande dificuldade, de certa forma, tudo vai dar certo, porque alguém sempre vai ter um azeitezinho para me emprestar. Final vai dar certo. Minha mãe ora por mim. Não, minha esposa é firme. Meu discipulador está ok. Então na hora, se eu precisar, eu ligo para ele e ele vai estar comigo. E Jesus falou assim, essa é uma das únicas coisas no meu reino que não pode ser transferida. Porque azeite não é uma coisa, azeite é relacionamento com Jesus. Azeite é conhecer Jesus, andar com Ele, é intimidade com Ele. A sua luz fica mais forte quando você tem mais de Jesus dentro de você. Nós não estamos falando de coisas, de princípio 1, 2, 3, princípios são importantes, mas Jesus está falando da nossa vida nele, e vida em Jesus não é transferível. Discipulado não é transferir a vida que eu tenho em Jesus para você. Discipulado é falar para você como
alcançar a vida que eu tenho. Eu estou usando eu como exemplo, não porque eu sou o melhor, mas como o discipulador e o discipulado. Você tem uma pessoa nova na fé, você está discipulando ele, você ora por ele. Há transferência de unção, há graça, há poder quando nós ministramos, mas nós não transferimos intimidade. Nós temos que ensinar as pessoas a crescer em amor por Jesus, a ler a Bíblia, a amar, a crescer por si, a orar por si mesmo. Eu posso orar por você muito, mas eu nunca vou substituir a tua vida de oração. O pastor pode orar e jejuar por você, mas ele não te substitui a tua vida, porque só a tua vida de oração gera intimidade com Jesus nos níveis mais profundos da sua vida. E é isso que Jesus está nos chamando para viver. Mas a pessoa que é tola, que não está carregando óleo, ela fala, no final eu dou um jeitinho. A gente sempre dá um jeitinho. E Jesus fala, não vai ter jeitinho no final. Se você não tiver óleo, você vai tentar correr atrás na hora da crise, e não vai dar tempo. Mas as 3 atitudes das sábias, ok? Finalizando. Já acabou meu tempo há 10 minutos atrás. Quem me dá mais só 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50. Uau, estou bem aqui, hein? Os crentes sempre caem nessa, né? 10 minutos, tá bom? Vocês estão sendo abençoados? Amém? Dá para fazer uma prorrogaçãozinha? Dá? Amém. Então vamos fazer uma prorrogaçãozinha de 10 minutos. Depois a gente vai para os pênaltis, que é orar por vocês. E aí vocês ficam abençoados. As sábias. Por que elas são sábias? Porque elas se deram ao trabalho de investir no azeite extra. Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, irmão, isso vai te custar alguma coisa. Tem um preço a pagar. Amém? Você está aqui hoje à noite, numa terça-feira, já é você investindo no seu azeite extra. Você vindo no Tadel toda terça-feira, já é você investindo. Você indo para a célula, já é você investindo. Você tendo uma vida devocional, de oração, você está no processo. É isso que faz, porque isso gera relacionamento com Deus em intimidade. Primeiro, você está disposto a pagar o preço para o acúmulo do azeite. Tem um preço a pagar? Eu vou pagar. Estamos fazendo uma campanha de jejum de 21 dias, eu vou entrar, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou ter minha vida, eu vou reorientar minha agenda para ter uma vida devocional, eu vou aprender, eu vou ver os vídeos, eu vou fazer o curso, eu vou investir na minha vida espiritual, vou investir na minha vida em Deus. Tempo, recursos, eu vou crescer, eu não vou ficar nesse nível. Irmãos, não tem coisa mais triste na terra do que um crente que você encontra ele 5 anos depois de ter encontrado ele há 5 anos atrás, e ele continua no mesmo lugar. É o que Paulo e Pedro falam, vocês já deviam ser mestres e ainda continuam sendo crianças. Eu queria agora estar dando leite para vocês, queria estar pregando Mateus 24 para vocês, mas estou tendo que dar leitinho de novo, porque vocês estão ainda com briguinha de criança. Não, vamos crescer, porque em Cristo é ilimitado o seu crescimento. Como nós falamos ontem, Jesus é um oceano de revelação, de plenitude, de glória. E você é convidado para mergulhar nele sem limite. Você pode crescer, irmãos, até o ponto que você deseja crescer. Está em você e não em Deus. Deus não coloca limite. Jesus nos convida, venham me conhecer. E Ele nos dá os recursos. Pega Apocalipse 1, pega Mateus 24, fica 1 ano meditando nesse texto, cantando. Vocês que são músicos, faz 1, 2 horas, isso aqui é um turno de adoração, canta a palavra, canta lá na sua casa, adora, leia, cresça. Você vai experimentar a realidade que Paulo fala em 2 Coríntios 3,18, crescendo e sendo transformado de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Sendo transformado, essa é o alvo de Deus para nós. Você está disposto a pagar o preço pelo acúmulo do azeite? Segundo, você está disposto a fazer sacrifícios, carregar mais peso? Eu faço sacrifício porque eu preciso de mais óleo. Terceiro, você entende que intimidade não pode ser emprestada. Você entende que intimidade não pode ser transferida. Amém? Grupo de louvor pode subir. Quando você entende, especialmente esse último ponto,
quando você entende que Deus te salva, Deus usa pessoas na sua vida, Deus usa discipuladores, Deus usa companheiros, Deus usa a igreja, Deus usa treinamento, mas é você que precisa desenvolver uma vida pessoal com Deus. Quando você entende isso, você paga o preço e você começa a buscar mais Jesus, e aí sabe o que acontece? O azeite vai crescendo dentro de você. O azeite vai acumulando. Pode vir o grupo de louvor, por favor. Nós vamos, já está encerrando. Cultivando intimidade com Jesus todos os dias. Esse é o chamado para você. Esse é o fator que vai acumular óleo na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Sabe o que Deus quer que você tenha? O que vai te ajudar? Diga comigo. Estilo de vida de oração e adoração. Eu falo agora, isto é, não é algo que você faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas todos os dias, é o teu estilo de vida. Por isso Deus está inspirando lugares de oração e adoração 24/7 na terra, para a igreja começar a se acostumar que oração e adoração é 24 horas, é todo o tempo. Ela começa a acostumar com o conceito. No céu é assim, Deus quer que seja na terra. E quando Deus estabelece isso numa região geográfica, a igreja daquela região começa a se acostumar. Eu posso ir 3 da manhã, eu posso ir 2, eu posso ir 6 da tarde. Naquele lugar vai ter um povo adorando a Deus. Isso desenvolve um estilo de vida de oração e adoração. Segundo, diga comigo, amor profundo pela palavra de Deus. Então, se você desenvolver um estilo de vida de oração e adoração, se você desenvolver um amor profundo pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é onde você encontra Deus, é onde você encontra Jesus, e está com você. Paulo fala isso em Romanos. A palavra que nós pregamos não está longe, não está lá do outro lado, está na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se você assimila a palavra, lê, medita, decora um versículo por mês ou por semana, você começa a acumular óleo. Terceiro e último, você acumula óleo através da comunhão com os irmãos. Então olha, oração e adoração, Bíblia e comunhão com os irmãos. Você se envolve na célula, você se envolve na igreja, você é fiel no discipulado. Como Jesus falou isso em João 17, Jesus falou isso em João 15, que através da comunhão uns com os outros, nós conheceríamos mais Ele. Amém? Quantos estão dizendo, Senhor, eu quero ter uma vida de acúmulo de óleo?